A graça e a paz do nosso Senhor Jesus para todos os irmãos. Amém? Vamos estar falando aqui de perseverança, paciência e fé. E eu gostaria de presente a sua atenção no nome de Jesus. O texto que eu quero estar falando aqui, irmãos, dentro desse estudo, é Apocalipse 13, versículo 7 ao versículo 10. Apocalipse capítulo 13, no versículo 7 ao versículo 10. É bom que os irmãos tomem canetas e papéis para anotar as referências, anotar os textos da palavra de Deus que vamos estar estudando aqui, falando aqui. Amém, irmãos? Vamos ler. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes autoridade sobre toda a tribo e povo e língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Eu vou ler aqui mais alguns textos, mais umas passagens da palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui Apocalipse 6, versículo 9 a 11, que diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. Em primeiro lugar, irmão, é importante, é necessário compreender, saber, entender que os santos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Quer saber aqueles que são santos? É todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Efésios 1:4 diz: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 1 Pedro 1,16, que diz: Porquanto está escrito: Sede santos,
porque eu sou santo. Levítico 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 13. Todos os santos vos saudam. Anote todas essas referências que nós lemos aqui para falar dos santos. De Gênesis a Apocalipse, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, todos os que obedecem a Deus são chamados de santos. Todos que obedecem a Deus são chamados de santo. A Bíblia diz que a besta irá receber autoridade para governar todo este mundo. E também, não somente governar todo este mundo, mas também perseguir os santos, perseguir os cristãos, a igreja. O versículo que nós lemos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, retornando a ele, vamos ler. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E nós lemos o versículo a qual fala de santos. Quem são os santos? Muitas pessoas distorcem a palavra de Deus, e quando vai falar desse assunto, e principalmente lendo Daniel, quando fala das 70 semanas que está determinada sobre o seu povo, eles dirigem isso, levam isso para uma linha, de pensamento, e dizem que são os judeus, Israel, e que não é a igreja, que a igreja não vai passar pela última semana, que a igreja não vai passar pela aflição, a grande tribulação, que não vai estar aqui quando o anticristo se manifestar. Isso é um equívoco, isso é um erro muito grande, irmãos. Eu respeito, já logo dizendo, respeito a cada linha de pensamento, a cada linha que as pessoas pensam de uma maneira teológica, como vai ser, como será, sobre esse assunto da vinda de Cristo. Só que eu acho que todos deveriam respeitar mais a palavra de Deus. E, continuando, Daniel 7:21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Esse chifre, aqui que a Bíblia fala, é o anticristo. Se você ler Daniel capítulo 7, vai estar falando do anticristo. Versículo 25 de Daniel 7. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Ou seja, entendamos isso aqui. Um tempo significa um ano. Tempos
ou seja, já colocou plural aí, tempos, mais 2 anos, que vai somar com um tempo que falamos aqui, 3 anos. Metade de um tempo, 3 anos e meio. E se você for ver em Apocalipse, a besta, o anticristo, recebe autoridade durante 42 meses. Durante 42 meses. O qual é 1260 dias. O qual é a mesma coisa que 3 anos e meio. É a autoridade que ele terá. 3 anos e meio. Continuando. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse 13, versículo 10, parte B. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Irmãos, as palavras perseverança e paciência, onde lemos esses dois textos, Mateus 24:13 fala de perseverar, perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E Apocalipse, onde lemos, capítulo 13, verso 10, parte B, aqui está a paciência e a fé dos santos. Entendemos melhor, santos é a igreja, é o Israel de Deus, judeus e gentios, que de ambos os povos Deus fez um. De ambos os povos Deus fez um. Eu tenho esse estudo, né? A casa de Israel restaurada. Está aí, está na internet, está no meu canal. A casa de Israel restaurada. Eu falo sobre isso. Que de ambos os povos Deus fez um em Cristo Jesus. Não há mais separação. Mas formamos o corpo de Cristo, a igreja e os judeus e gentios. Que é a igreja, que é o corpo de Cristo, são os santos. As palavras perseverança e paciência são palavras sinônimas. E essas palavras significam capacidade de suportar uma provação. Capacidade de suportar uma provação. É o que significa essas palavras, perseverança e paciência. Capacidade de suportar uma provação. Vamos ler outros textos. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Observe aqui, irmão, com detalhe. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Os santos são aqueles que guardam a fé em Jesus Cristo. Não é verdade o que o texto está dizendo? Os santos é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e também aqueles que guardam a fé em Jesus Cristo. Versículo 17 do capítulo 12 de Apocalipse. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, quem tem o testemunho de Cristo? Quem tem o testemunho de Jesus Cristo? A igreja. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, versículo 8. Notemos que será permitido ao anticristo fazer guerra aos santos e vencê-los. Foi o texto que nós lemos alguns minutos atrás. As profecias
afirmam, confirmam que nos derradeiros anos, que nesse tempo de aflição, nesse tempo que o anticristo se manifestar, os 3 anos e meio finais do fim da era, né, dessa era, ele receberá autoridade para governar este mundo, vai marcar muitas pessoas com a sua marca, vai perseguir a igreja, os santos, vai perseguir Israel, a igreja, os gentios, os que guardam a fé em Jesus Cristo. É a verdade da palavra de Deus. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pedir o sinal ao nosso Senhor Jesus. Ele está dando o sinal, ele está falando do princípio de dores. Depois ele vai falar sobre a grande tribulação, quando virdes a abominação horrível, desoladora, do que falou o profeta Daniel, do que foi predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Ele está falando ali da grande tribulação. Mas aqui no versículo 14 de Mateus 24, que é o sermão profético, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Apocalipse 11, versículo 7. Veja o que diz. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, que é o anticristo, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Pega esse texto de Mateus 24, 14 e de Apocalipse 11 e faz uma conexão com eles. Os discípulos chegam até Jesus, Mateus 24, para pedir Jesus um sinal, né? Quando será essas coisas? Que coisas? A destruição do templo no ano 70 ocorreu, né? Sinais da vinda dele. Como seria a vinda dele? Sinais do fim do mundo. Jesus começa a dar sinais. Notamos que ocorreu a destruição no ano 70, a destruição do templo, que foi uma tribulação ali, tipifica, é uma figura da tribulação. Aquela aí não é a tribulação que Jesus disse que viria, a aflição tão grande que nunca houve e nunca jamais haverá. Não é verdade? Não houve ainda essa grande tribulação. Aquela ali tipifica. Louvado seja Deus. É uma figura da grande tribulação. Vai ocorrer ainda. E ele diz que esse evangelho do reino é necessário. Né? É necessário ser pregado em todo o mundo habitado, né? Em testemunho a todas as nações. É necessário. E no versículo 7 de Apocalipse 11, nós notamos uma coisa interessante. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, que é o anticristo, lhes fará guerra e os vencerá. Ou seja, essas testemunhas aqui, no início, são duas, simbolizam as oliveiras, né? 2 oliveiras, os catiçais, os candelabros. Essas 2 oliveiras, essas 2 testemunhas, é a igreja, é judeus e gentios, e vão estar testemunhando, profetizando, receberão poder, virtude, nesse tempo de grande aflição. Né? Como Daniel disse, nesse tempo, esse povo se tornará forte e fará proezas. Preste atenção na palavra de Deus. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, o anticristo lhe fará guerra, os vencerá, os matará. Ou seja, quando acaba o testemunho? Jesus disse que quando o evangelho é necessário ser pregado em todo mundo, em testemunho, a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, e aqui está dizendo que e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, o anticristo, os
matará, fará guerra. Ou seja, esse contexto aqui de Apocalipse 11 é o contexto que no versículo 15 vai falar do toque da sétima trombeta, a última trombeta, no nome de Jesus, a última trombeta. Então nós já podemos entender. Amém? Continuando, Apocalipse 8, Daniel 8, versículo 24. E o anticristo se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderes e o povo santo. Daniel 8, 25. E pelo seu entendimento, o anticristo também fará prosperar o engano na sua mão, e o seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Daniel 11:36. E este rei, o anticristo, fará conforme a sua vontade, e levanta-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira, até que a indignação se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Apocalipse 13, versículo 7, mais outra vez. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. Daniel 7, 21. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 e 4. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que o anticristo se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Daniel 7, versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre, ou seja, o anticristo, proferia. Estive olhando até que o animal, o anticristo, foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Pega essa ligação, esse Daniel 7, versículo 11, e conecta ele com Apocalipse 19, versículo 20, ao qual vamos ler agora. E a besta, ou seja, o anticristo, foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. A derrota do anticristo, irmãos, acontece no mesmo contexto onde ocorre também a ressurreição e o arrebatamento dos salvos. Daniel 7, 21, vamos ler? Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Daniel 22, capítulo 7, versículo 22. Até que veio o ancião de dias, até que veio Cristo, exceção de dia é Cristo, Jesus Cristo, vindo nas nuvens, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Versículo 26. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Daniel, versículo 27 do capítulo 7. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão.
Daniel 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então, por que Deus vai permitir isso? As aflições, né, esse período, tudo isso que nós lemos aqui na palavra de Deus. Vamos ler alguns textos. Filipenses 1, 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também a padecer por ele. Muitas pessoas esquecem desse segundo aqui, também a padecer por ele. Não fomos chamados somente para crer nele, mas também a padecer por ele. Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para ser atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Apocalipse 2:10, parte B. Ser fiel até a morte, dar-te-é a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Note, irmão, que os ensinos do nosso Senhor Jesus é bem claro. Cristo não ilude ninguém. Cristo não enganou ninguém. Ele disse que nesse mundo teríamos aflição, mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele disse que seríamos entregues para sermos atormentados, para sermos mortos, martirizados. Ele diz para nós perseverar até o fim. Por que ele manda nós perseverar até o fim? Porque ele manda nós ser fiel até a morte. Essa palavra é para nós também. Nós estamos lendo ela. Nós estamos com ela nas mãos. A palavra de Deus. Os mandamentos de Deus. Então, muitas pessoas às vezes é ensinada a perseverar para conquistar algo material. Uma bênção material, algo terreno. Perseverar numa campanha. Em algo. Para conquistar algo, obter algo. Tomar posse de algo aqui na terra. Mas Jesus sempre ensinava nós perseverarmos até o fim. E no contexto de tribulação, no contexto de aflição, falando que iríamos passar aflição, tribulação, ser entregue, diz para nós ser fiel até a morte. Os ensinos de Cristo são diretos, são claros, verdadeiros, e que muitos hoje não suportam a sã doutrina. Os ensinos dos apóstolos, dos discípulos, da igreja do Senhor Jesus, também foi um ensino que Cristo deu a perseverar, a sofrer as aflições, a perseverar até o fim. E ser fiel até a morte é necessário, até mesmo se ter que ser martirizado, não negar o nome dele, ser fiel. É isso que ele está dizendo. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Veja que a grande Babilônia estará carregada de culpa pela morte dos santos. Apocalipse 18, 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 17, versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-as, eu maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 16, versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Apocalipse 12, versículo 10 e versículo 11. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Olha como é que esse texto revela como venceremos, como os santos, como a igreja vence a aflição, vence a tribulação, vence a besta, vence o anticristo, vence o diabo, vence o pecado. Olha como nós vencemos. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Jesus diz: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim, por amor do evangelho, esse a achará, a salvará. Conclusão, irmãos. A morte dos santos é sinal de vitória. É sinal de vitória a morte dos santos, irmão. Vamos ler 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente provação, ardente prova que vem sobre vós para vos provar, vos experimentar, vos tentar, provar a vossa fé, testar a vossa fé, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos, por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, insultados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e do Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Louvado seja Deus. Paulo aqui manda uma carta para os irmãos que estão na Ásia, os irmãos que estão ali sofrendo perseguição pelo Império Romano, os irmãos sendo martirizados. Pedro manda uma carta a eles para exortar eles a perseverarem, a suportarem a provação, ensinarem a eles a suportarem, a sofrerem a provação, a aflição, como a ardente prova, uma prova de fogo que vem para testar, experimentar, provar a fé deles. Então, note que os apóstolos, o ensino dos apóstolos, tanto Paulo como João, Tiago, Pedro, a igreja primitiva ensinava a respeito da perseverança, de ser fiel até a morte, de suportar as aflições, de regozijar nas aflições, entender as aflições, entender a provação, a tribulação, entender o propósito. Entender.
Ele começa dizendo amados, chamando de amados, ou seja, vocês são amados, vós são amados, que sofrem aflições pelo nome de Cristo, pela causa de Cristo, pelo Evangelho, por ser salvo pela graça, por esse nome, por carregar esse nome, por ser fiel a esse nome, ser fiel a Cristo, ao Evangelho. Amados, ou seja, por Deus nos amar não significa que nós não vamos sofrer. E por nós sofrermos aflição, tribulação, não significa que Deus não nos ama. Marca de um cristão genuíno, marca a aflição, o sofrimento é comum para aqueles que Deus ama. É comum para o justo. É comum para aqueles que são fiéis a Cristo. É marca, uma das marcas, a aflição. O justo Noé sofreu, o justo Ló, Abraão, Jacó, né? Elias, o povo de Deus, Isaías, Daniel, a igreja primitiva, Paulo, Estevão, João, Tiago, todos eles, a igreja cresceu, sangue sendo derramado e ela se multiplicava, crescia. A igreja debaixo de perseguição avançou debaixo de aflição, ou seja, Deus sabe como acordar o seu povo, Deus sabe como despertar o seu povo, como diz Daniel, é para um propósito, para ser acrisolado, para ser purificado, provado, para nos provar, é a prova final, a grande tribulação, a aflição que Jesus diz que vai vir sobre todo mundo, ao qual nunca houve antes e jamais haverá, é para provar os cristãos. Como ele diz, olha, Mateus 24, a aflição é tão grande. Se não fosse abreviado esse dia, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos, dos escolhidos, dos santos, da igreja, do povo de Deus, será abreviado aquele dia. Ou seja, a igreja estará aí na aflição, na grande tribulação. Como Paulo diz que o anticristo não se Jesus não se manifestará. Paulo diz, Jesus não se manifestará sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, filho da perdição, o anticristo, a besta. Diz que a nossa reunião, acerca da vinda de Cristo, nossa reunião com Ele, a vinda dele parousia, manifestação visível, gloriosa, majestosa, e a nossa reunião com Ele, o arrebatamento da igreja, o encontro da noiva com o noivo, só se daria depois da manifestação do anticristo, depois do período da grande tribulação. É o que a palavra de Deus ensina. E não devemos achar estranho a provação. Pedro diz aqui, não estranhei a ardente prova. Não devemos estranhar. Devemos entender o propósito. Devemos entender. Aleluia. Como diz a palavra de Deus. Apocalipse 7, olha o que diz, versículo 13. E um dos anciãos, me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E eles disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha aí. Vieram da grande tribulação. E lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse versículo 4, capítulo 20. E vi tronos e assentaram sobre eles e foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse texto aqui fala da primeira ressurreição,
Bem-aventurados e santos que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. E se Paulo diz que de maneira nenhuma precederemos os que dormem, ou seja, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não passaremos à frente dos que dormem, mas os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente. Ou seja, esses que morreram no período da grande tribulação, tiveram parte na primeira ressurreição, e a ressurreição, ela se dá junto com o arrebatamento. Como pode muitas pessoas afirmarem que o arrebatamento é a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser agora? Não existe isso. Vamos entender a palavra de Deus, irmãos, para nossa edificação. Cristo não nos manda perseverar à toa, não nos manda ser fiel à toa, não. É para um propósito, sermos provados, a prova final, o teste final, para sermos embranquecidos, para sermos lavados, para sermos purificados pelo sangue do Cordeiro, irmão. A morte dos santos é sinal de vitória, é sinal de vitória. Vamos ler aqui Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é lucro, o morrer é ganho. Lucas 9:24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Atos 15, versículo 26. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que expuseram, deram a sua vida pelo nome do Senhor Jesus. Romanos 8, versículo 36 ao 39, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos repultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Que maravilha, aleluia, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. É sinal de vitória, irmão. A morte dos santos é sinal de vitória. Quem vence essa batalha é Cristo, o seu povo. Não é o anticristo, não é Satanás. Não, irmão, tem um propósito. Entendamos o propósito da aflição, o propósito da tribulação. Aqui está a fé e a paciência dos santos. Aqui está. Irmão, vamos perseverar, ser fiel até a morte, perseverar até o fim, irmão. Andar em amor, em santidade, em temor a Deus, em vida de oração, leitura, meditação da palavra. Estarmos preparados, irmão, para a aflição, para até mesmo sofrer o martírio se for necessário. Vamos estar preparados. Vamos adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor, irmãos. Aqui está a fé e a paciência dos santos. Que os irmãos possam ficar com essa meditação, estudar essa palavra que é maravilhosa, no nome de Jesus. Amém.